Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos buscarmos o poder da Palavra de Deus através da meditação. Obrigado por sua companhia diária, tá bom? Te agradeço porque você se torna o nosso colaborador quando você compartilha. Continue compartilhando, porque a Palavra de Deus vai. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, porque ao se inscrever, você fortalece o nosso canal junto à plataforma do YouTube. O YouTube entende que esse canal é importante, porque tem vários seguidores e precisa ser promovido. E aí é a palavra de Deus que vai. Então, obrigado por seu apoio ao nosso esforço aqui, tá bom? Jesus, o sacrifício perfeito. Nós iremos avaliar aí algumas questões teológicas sobre a cruz de Cristo dentro do livro de Hebreus. Claro, na verdade, nós iremos avaliar isso em todo o contexto bíblico, mas de maneira específica no livro de Hebreus. Nós iremos aí a questão de Jesus sendo nosso substituto, o fato dele ter morrido em nosso lugar, a lei sendo quebrada pela nação de Israel e cobrando da nação de Israel a morte do transgressor, e Jesus amando o seu povo, trazendo aí a questão da substituição, sendo o nosso substituto, morrendo no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter esperança. Vamos ao texto de hoje, que está aí, é o verso para memorizar, que está lá em Hebreus 10, versículo 14, que diz assim, ó: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a questão da cruz na época de Paulo, na época de Cristo, era algo estranho demais. Por quê? Porque a cruz era um instrumento de condenação, era a pior maneira de matar alguém. Era reservada somente para os priores criminosos ou então para aqueles que eram acusados de traição. Foi o caso de Jesus, que os judeus disseram que ele se proclamou rei dos judeus. Porém, a Judéia naquela época era dominada pelo Império Romano e o Império Romano só tinha um rei, César. Então ele foi condenado por traição, não por crime comum. Mas os crimes que justificaria a penalidade da cruz eram os piores crimes naquele tempo. Não era qualquer um. Assim, a morte de cruz era uma morte exemplar. O indivíduo levava sua cruz até o local da crucificação, ele era despido completamente das suas roupas, expondo as suas vergonhas, ele era colocado no madeiro e as suas mãos amarradas para que ele pudesse não tampar as suas vergonhas. As pessoas olhariam aquela penalidade e certamente haveriam de aprender pelo exemplo. Não faça o que esse homem fez para que vocês não tenham o mesmo destino. Interessante, né? Mas por que Paulo diz que a sua glória seria a cruz? Veja o texto bíblico, escute bem. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz para Paulo não era aquele instrumento de vergonha, não era aquele instrumento de horror, de condenação, era a sua própria glória, ele se gloriava na cruz. Os historiadores, aí, os arqueólogos, encontraram os túmulos e as tumbas dos antigos cristãos e viram pinturas nas paredes dessas tumbas, retratando exatamente o que eles acreditavam. O peixe, símbolo de Jesus Cristo, foi colocado ali figuras de pavão, porque pavão tinha uma conotação de eternidade, ressurreição, havia a ressurreição de Lázaro, havia Daniel na cova dos leões, o próprio Jonas sendo vomitado pelo peixe na praia. Todos esses são símbolos de vitória. A cruz, no entanto, era símbolo, naquela época, né, de vergonha e condenação. No entanto, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. O símbolo que identifica o cristianismo e o símbolo mais difundido em todo o mundo é a cruz. Se você vê um edifício com a cruz em cima, você vai saber que ali é uma igreja cristã, não é uma mesquita, não é um templo budista, ali é uma igreja cristã. Se você for no cemitério e ver uma cruz em cima da lápide de alguém que morreu, você sabe que ali enterrado está um cristão, não está um budista, não está um islâmico. Enfim, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Por quê? Pelo que ela representa. Na cruz, o nosso Senhor Jesus tomou o nosso lugar. Ele foi condenado à morte
Não porque ele cometeu um crime, mas porque ele assumiu em si a penalidade dos pecados que estava sobre nós. Ou seja, ele assumiu a nossa culpa e pagou a nossa dívida. Nessa semana, nós iremos analisar profundamente e teologicamente esse conceito dentro do livro de Hebreus. Deus vai falar de maneira poderosa ao nosso coração, demonstrando de maneira prática que Ele não somente deseja a nossa felicidade, mas que Ele nos ama, mas nos ama com um amor tão profundo, incompreensível até. Ele vai demonstrar isso através desse estudo e você não perde por esperar. Por ora, alegre-se no fato de que Jesus enfrentou o pior para lhe dar o melhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, nos abençoe, Senhor, a encarar a Jesus como nosso Salvador todos os dias. A ir junto ao pé da cruz e ver Jesus morrer no nosso lugar como nosso substituto. Aceitamos o seu sacrifício, Senhor, e aceitamos de bom grado, agradecido por tudo que Ele fez. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi um prazer estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.